itinerante Cartografia Patrimonial, ela compõe o acervo de ações da atividade de artes visuais do Sesc Maranhão. E o objetivo dessa exposição é justamente chegar nos espaços escolares, chegar na comunidade, né? Ampliar esse alcance e essa acessibilidade de obras de arte que muitas das vezes ficam recolhidas nos espaços formais, né, de exposição. Então, como o Sesc Maranhão já trabalha com as suas exposições e também com a proposta educativa de levar alunos para conhecer essas exposições, a gente também desenvolve esse projeto de exposições itinerantes com a perspectiva de levar esse acervo artístico também ao espaço escolar, entendendo esse espaço escolar também como um espaço cultural. A proposta do educativo, ela foi dividida em duas grandes partes. Uma voltada ao estudante, né, e aí aos alunos, ao público mais geral, e uma voltada especificamente ao educador. E essa voltada ao educador, ela tinha como proposta ampliar, né, trazer ampliações, trazer propostas didáticas, de realmente reunir um conjunto de informações que auxiliariam esse educador a fazer a mediação, né, o tempo que a exposição itinerante permanecesse dentro da escola. Então, acho que esse foi um dos desafios também, né, pensar em dois tipos de materiais diferentes, com propostas diferentes, mas falando do mesmo tema, né, e foi algo bem desafiador para a gente estar começando a pensar um pouco nessa proposta. Já o do estudante, ele foi um educativo, né, voltado à questão do mapa, né? A gente tem uma exposição que trabalha sobre esses percursos sobre a cidade, mas um percurso afetivo, um percurso que ele trabalha alguns aspectos da memória, alguns aspectos da identidade, né, daquela pessoa que vai ver a exposição. Então, de maneira afetiva, de maneira a mexer com essas memórias dessas pessoas, que relações elas poderiam estabelecer, né, com a obra e como o educativo seria essa ferramenta fundamental para isso, né? Acho que esse foi o principal norte para a criação do material educativo. Uma questão interessante, né, é que esse educativo ele foi baseado em um mapa, né? Então, como a gente vai falar das relações do estudante nesse percurso afetivo na cidade, isso iria envolver essas memórias, essa identidade desse estudante, a proposta é que o educativo que guiasse ele por essa viagem através da exposição itinerante, né? E dos temas que ela aborda. Ela vai abordar temas como o patrimônio material, o patrimônio imaterial, a gente vai trabalhar a questão das lendas, da contação das histórias, das mudanças da paisagem, né? E como isso tudo impacta a vida desse estudante no dia a dia. E todos esses temas eles foram permeados por uma questão que é a preservação. O projeto Cartografia Patrimonial ele surge de muitas inquietações. E, para mim, ele começa com a inquietação do que é ser maranhense, o que é ser ludovicense, né? A gente mora numa cidade que tem 412 anos atualmente e o projeto ele surge exatamente dessas indagações do que nos pertence. Então, o projeto Cartografia Patrimonial ele vem justamente para cartografar esses lugares que fazem parte desse imaginário. O processo de criação ele não é sozinho, ele parte de muita pesquisa, juntamente com a Sara Reis e a Paula Barros, que compõem toda a equipe metodológica de pesquisa. Então, quando eu tomei esse lugar de criação artística e da fotografia, foi também uma provocação de como a gente poderia reunir esses lugares e concatenar essa memória, né? Reunir essa memória de uma maneira mais imagética através da fotografia. Então, o que a gente fez? A gente reuniu os lugares, né, que poderiam trazer e contar histórias. Então, a gente está aqui atualmente agora na Praça da Faustina, onde a gente fala da memória imaterial, do tambor de crioula. Então, a gente fez, né, as escolhas partindo de qual linguagem a gente poderia tratar e de como a gente poderia abordar sobre isso. Então, todos os lugares que foram escolhidos, que vocês estão vendo através desse vídeo, foi pensado justamente
concomitantemente com a linguagem artística, as provocações, de como a gente poderia repensar a cidade de São Luís, mas, além disso, como a gente poderia afetar com o afeto. Então, os lugares escolhidos, eles partem dessa memória pessoal, mas que também trata dessa coletividade. A ideia da exposição, ela partiu de uma primeira experiência que a gente já teve anos atrás, com exposições itinerantes, levando alguns acervos, e a partir dessa experiência a gente também identificou que somente levar o acervo não correspondia a toda a proposta educativa do SESC. Então, para essa exposição específica, que foi a cartografia patrimonial, a gente desenvolveu uma proposta educativa que já fazia parte da própria historiografia da exposição. Então, o SESC Maranhão convidou duas artistas e arte educadoras, a Larissa Micenas, fotógrafa, artista, também arte educadora, e a Sara Reis, arte educadora e com especialidade na produção de materiais educativos, para compor essa curadoria educativa junto comigo, para que pudéssemos desenvolver a ideia da exposição. Então, a proposta da educação patrimonial, ela partiu de um olhar sensível que eu tive de visitar essas escolas, de desenvolver ações de há algum tempo nas escolas e entender que ainda há uma carência, muitas das vezes, nos espaços escolares, de conhecer a arte maranhense, de conhecer a cidade, né, como um espaço de pertencimento, um espaço de cultura. A ideia da educação patrimonial, ela veio como uma proposta transversal mesmo, interdisciplinar, a gente pensar como mediar, como falar sobre arte maranhense, como falar também desses locais de pertencimento junto com os nossos alunos, para que gerasse uma identificação, um reconhecimento e até aquele olhar curioso também de muitos desses alunos, provocativo, né, de conhecerem um pouco mais da cidade. Então, nós nos reunimos e aí, sob a supervisão da Betânia Pinheiro, também arte educadora e supervisora de cultura do SESC Maranhão, nós fomos desenvolvendo as propostas, passando por toda uma orientação, por uma revisão também de todo esse conteúdo, até chegar na ideia final de uma seleção que primou por pensar esse olhar do território, esse olhar da cidade, né, de uma educação patrimonial que pensa tanto a educação do patrimônio material quanto imaterial, e como a gente podia discutir isso de uma forma simbólica e afetiva também, né? E aí tudo isso parte também do olhar sensível, afetivo de toda a equipe, né, na pesquisa, na produção e na execução da exposição. Um dos maiores questionamentos desse trabalho foi pensar como a gente poderia, a partir das imagens, fazer essas provocações. Então, na parte da criação artística, buscar, né, elencar qual o melhor ângulo, qual o melhor enquadramento, como a gente poderia pegar fragmentos desse lugar que é tridimensional, né, como a gente poderia trazer para o bidimensional e como a gente poderia fazer esse diálogo. Então, acho que um dos maiores desafios é pegar fragmentos, esse recorte, que é também a proposta da fotografia, né, que ele é esse congelamento, mas também como a gente poderia, através das imagens, quais as melhores imagens que a gente poderia fazer essa afetação.
Então, para mim, de uma maneira da parte da criação artística, foi esse momento. E talvez também estar aberto ao movimento mesmo do dia. Acho que um dos maiores desafios de captação que a gente teve do projeto foi também entender como estava o dia, as pessoas, muita gente parava a gente para conversar. E aí, quando hoje a gente está na sala de aula conversando, a gente traz muito esse momento da captação para a sala de aula, né? O que tem, quem são as pessoas que ocupam esses espaços, quem está, né, nesse entorno. Então é muito interessante trazer esse olhar de novo, né, de uma pessoa que mora aqui, mas também está turistando nesse lugar. E é um turismo consciente de rever, né, repensar e dialogar também.